Olá, amigos do canal 1965. A Agência Espacial Americana anuncia a atividade de jatos de vapor de água na Lua de Júpiter, no que indica a existência de passagens da superfície ao interior. Vamos conferir. O telescópio espacial Hubble tem estudado o satélite de Júpiter, a Lua Europa, e detectou a atividade no pequeno planeta gelado. Em dados captados em 2014, e agora analisados, foi possível detectar o que parecem ser jatos de vapor de água que sai do planeta. O que reforça a ideia de que o satélite tem um oceano global de água salgada sob a camada de gelo, bem como que existem passagens que ligam diretamente a superfície gelada ao líquido interior. O astrônomo William Sparks, do Instituto de Ciências de Baltimore, explica que estas plumas de vapor de água significam que haverá fissuras na camada de gelo, que ligam diretamente ao oceano líquido. Uma descoberta importante para uma futura missão ao planeta, pois significa que será possível mergulhar no oceano sem ser necessário perfurar quilômetros de gelo. Sparks sublinha que os cientistas trabalham nos limites do que o Hubble pode fazer. É possível que os dados captados tenham outra explicação, que não seja de saída de vapor de água vinda do oceano líquido. No entanto, neste momento, essa é a explicação mais provável. A especialista em geologia e atmosfera do Instituto de Tecnologia da Geórgia, Atlanta, Brittany Smith, alerta que há várias formas da água do oceano interior chegar à superfície da Europa. Aqui na ilustração é possível ver várias formas em que podem existir essas fissuras. Do lado do Hubble, como foi referido, os dados captados estão no limite da capacidade do veterano telescópio espacial. Mas, realçou Jennifer Wiseman, chefe de projeto do Hubble e do Goddard Space Flight Center, a partir de outubro de 2018, o novíssimo telescópio espacial Webb poderá fazer observações mais detalhadas. A terminar, Paul Hertz, diretor de astrofísica da NASA, fez questão de sublinhar que a existência de água em estado líquido não é necessariamente sinônimo de vida. Mas tal como sabemos do nosso planeta, este é sem dúvida um ingrediente que aumenta a possibilidade de ali se encontrarem formas de vida, a nível bacteriano ou mais evoluída. Os indícios foram recolhidos graças a instrumentos de sensibilidade ultravioleta do telescópio, onde foi possível distinguir jatos com 200 km de altura. Se não for água, a NASA não consegue explicar que jatos são estes. A própria Europa é neste momento o local do nosso sistema solar onde há mais probabilidades de se descobrir vida. Tem 10 vezes mais oxigênio do que hidrogênio, tal como na Terra. Dois elementos que lá são conseguidos graças ao oceano, provavelmente salgado, enquanto no nosso planeta, a atividade vulcânica é a grande responsável pela sua produção. A Europa é tão fascinante que as opiniões se divergem. O satélite natural, um dos 67 já identificados ao redor do gigante gasoso, é menor que a Lua terrestre. A distância parece um mundinho congelado e marcado por riscos que parecem ter sido feitos por uma criança.
de perto, porém, os rabiscos são longas rachaduras lineares no gelo, que cobrem a superfície de Europa, e que se estendem por milhares de quilômetros. Muitas estão preenchidas por uma substância desconhecida, apelidada pelos cientistas de gosma marrom. A imensa gravidade de Júpiter gera forças que repetidamente criam um efeito elástico na Lua. Mas os estresses criados na superfície de Europa são melhores explicados pela crosta de gelo flutuando em um oceano. Sabemos que há água sob a superfície por causa de medições feitas por missões anteriores. E isso faz de Europa um dos mais excitantes potenciais locais para procurarmos por vida, diz Andrew Coates, do Laboratório Mullard de Ciências Espaciais, da University College London, nos arredores de Londres. O Oceano de Europa tem uma profundidade estimada entre 80 km e 170 km. Isso significa que poderia ter um volume de líquido 2 vezes maior que os dos oceanos da Terra. A água é um pré-requisito vital para a existência de vida, mas o Oceano de Europa pode ter outros, como uma fonte de energia química para micróbios. E mais, o oceano pode se comunicar com a superfície por uma série de maneiras, incluindo blocos aquecidos de gelo furando a crosta de gelo. Assim, o estudo da superfície pode dar pistas do que está acontecendo na água. Por isso, a NASA prepara 2 missões para explorar a Europa. Uma é a Clipper, com lançamento previsto para 2022, e que entrará na órbita da Lua. A outra, ainda sem nome, é uma tentativa de pousar ali. Robert Pappalardo, do Jet Propulsion Laboratory, da NASA, é o principal cientista da primeira missão. Queremos investigar o potencial que a Europa tem de abrigar vida. Por isso precisamos tentar entender o que se passa no oceano e na crosta gelada, da composição à geologia, bem como o nível de atividade. A Clipper carregará 9 instrumentos, incluindo uma câmera que mapeará a maior parte da superfície. Espectrômetros analisarão a composição da Lua, enquanto um radar de alta potência fará um mapeamento tridimensional da camada gelada. Por fim, um magnetômetro analisará as características mais gerais do oceano. Mas desde que a missão Galileu descobriu sinais da existência de água em Europa, nos anos 90, sabemos que a Lua jupiteriana não é um caso isolado. Uma das mais significativas descobertas da última década em exploração planetária é que, se você atirasse uma pedra nos planetas do Sistema Solar além de Marte, você acabará acertando um mundo com oceanos, diz Kurt Niebuhr, outro cientista da missão Clipper. Em Encélados, outra das luas de Saturno, por exemplo, há um oceano subterrâneo, que provoca erupções por meio de fissuras no Polo Sul. O satélite natural, por sinal, poderá ser o destino de uma missão na próxima década. Niebuhr, porém, acredita no maior potencial de Europa. A Europa é muito maior que Encélados, e tem mais de tudo: atividade geológica, água, espaço, calor e estabilidade em seu ambiente. Mas se há um fator que torna a Lua um caso especial, é sua vizinhança. A órbita de Europa a leva bem adentro do poderoso campo gravitacional de Júpiter, que captura e acelera partículas criando cinturões de radiação intensa. Eles fritam os componentes eletrônicos de espaçonaves, o que limita a duração de missões espaciais. Mas a mesma radiação causa reações químicas na superfície de Europa, resultando em compostos oxidantes. Na Terra, reações entre oxidantes e compostos redutores fornecem a energia necessária para a vida. Mas em Europa, oxidantes só são úteis para possíveis micróbios, se chegarem ao oceano. Os cientistas acreditam que isso pode acontecer com o processo de convecção da crosta, e que reatores criados pela interação entre a água salgada e o fundo rochoso do oceano podem reagir com os oxidantes.
Você precisa dos dois polos da pilha, explica Robert Papalardo. A missão da NASA, para pousar em Europa, usaria a tecnologia Skycrane, a mesma que de forma bem-sucedida pôs na superfície de Marte o Jeep robô Curiosity, em 2012. A sonda teria um sistema autônomo de aterrissagem, para detectar obstáculos em tempo real. Sendo assim, a missão Clipper terá a função de também fazer reconhecimento para um local de pouso. É como se estivéssemos procurando um oásis, com a água próxima à superfície. Talvez a água seja morna e tenha materiais orgânicos, diz Papalardo. E os amigos do canal 1965? O que acham? Dê sua opinião. E siga-nos no Twitter, @canal_1965. Ou se preferir, entre em contato conosco. Canal 1965 fazendo história @gmail.com. Um forte abraço e fiquem com Deus.